Bom, pessoal, continuando aí na questão do metrô, né? As questões do metrô, a gente vai agora para a questão 30, que também é uma questão de firewall. E aí ele faz um paralelo aí entre o filtro de pacote, as características do filtro de pacote e as características, né, do gateway de aplicação. Aí aqui é importante se preocupar com o enunciado para a gente não fazer besteira, né? Ele fala assim, ó, considere as seguintes características. Aí enumera as características, né? Aí fala assim, são respectivamente duas vantagens, ou seja, ele quer duas vantagens, você vai identificar quais são as vantagens e duas desvantagens de quem? Aí ele fala packet filtering, ou seja, você vê, né? Em determinadas provas e bancas, ele dá preferência pelo inglês. Em outras provas, ele dá preferência pelo português. Já teve gente reclamando comigo, né, os materiais que eu produzo, de eu estar reproduzindo muitos textos em inglês. Mas, pessoal, assim, não tem jeito. Quem for fazer TI tem que saber inglês, né? Não saber, pelo menos inglês instrumental. Não adianta ficar reclamando. Aqui ele bota Packet Filtering Firewalls. Tinha necessidade dele fazer isso? Filtro de pacote é um termo bastante utilizado, né? Diferente de switch, né? A gente não usa muito comutador. Mas ele mesmo assim, ele preferiu o termo em inglês, né? E não adianta chorar, tá? Por isso que é até bom a gente já fazer as questões em inglês mesmo e já está preparado para o pior. Depois ele bota Application Proxy Files. Então, de quem são as vantagens, né, e desvantagens? A referência é o filtro de pacote. O que é a vantagem desse em relação a esse, as duas primeiras, e depois o que é desvantagem desse com relação a esse. Então vamos lá. Velocidade de funcionamento. Na questão anterior a gente viu o seguinte, pela simplicidade, né, do filtro de pacote, ele é muito mais rápido do que o Application Gateway, né? Do que o Application Gateway Firewall, né? Cerca de 100 a 1000 vezes, né? Eu já vi o termo 100 vezes, com certeza ele é mais rápido. Porque ele é mais simples. Então isso aqui é uma vantagem, né? Então é uma vantagem do filtro de pacote em relação ao gateway de aplicação. Exame das camadas superiores do modelo OSI. Ora, quem faz o exame das camadas superiores justamente são as aplicações. Quem são as camadas superiores? As aplicações, né, que ele está chamando. Quem que faz esse tipo de controle? Só o gateway de aplicação, porque o firewall, o filtro de pacote, ele fica ali na camada 3 e acabou-se, certo? Ele fica ali na camada 3, né, e acabou-se. Então isso aqui seria o quê? Uma desvantagem. Pessoal, mas ele também filtra porta, etc. Ele fica nesse jogo aí, né? Endereço de entrada, endereço de saída, porta de entrada, porta de origem, porta de destino, endereço de entrada, endereço de destino. E também quando se trata de TCP, né, no caso, que tem um handshake protocol, ele se preocupa também na direção que esse fluxo está. Então, se está entrando, se está saindo. Eu consigo ter esse nível de granularidade aí. Escalabilidade quanto ao uso de recurso CPU. Ora, se ele tem muita velocidade, ele consegue desenvolver uma velocidade em throughput grande, quer dizer que ele não consome muita CPU. Vamos dizer assim, né? A eficiência de CPU dele é maior. Sendo assim, isso aqui é uma vantagem dele, porque o gateway de aplicação ele consome muita CPU, vamos dizer assim, para o mesmo tanto de dados, né? Não vou dizer para a mesma tarefa, porque a tarefa do gateway é mais complexa, certo? Mas para a mesma quantidade de dados, o filtro de pacote, a atuação dele é mais simples. Aí ele consome menos CPU e aí a gente tem maior escalabilidade. Para eu ter um gateway de aplicação, eu tenho que ter uma máquina mais parruda, porque ele vai entrar, né, até um nível de aplicação, vai estar descascando lá o pacote, até chegar na aplicação e ver o que está rolando lá dentro, certo? Para isso ele tem que ter mais nível de... ele vai consumir mais CPU e a escalabilidade dele vai estar comprometida. Eu não posso sair agregando serviços para esse firewall analisar, esse gateway de aplicação analisar, senão a minha máquina vai cair, né? Ele não vai aguentar o rojão. Então é uma vantagem. Quem já tinha matado, né? Vamos analisar a última, tá? Atendimento a esquemas avançados de autenticação. É que eu estava falando, né? Um dos problemas sérios assim, que a gente considera do
filtro de pacote é que a gente não pode identificar o usuário. Ó, fulaninho não pode, ciclaninho pode. Já no gateway de aplicação, essa é uma vantagem do gateway de aplicação e uma desvantagem do filtro de pacote. A vantagem do gateway de aplicação, eu consigo autenticar fulaninho por fulaninho, certo? Aí ele pode aproveitar, mas eu não me autentico, né? Lá tem eu, mas eu não preciso me autenticar, porque ele já está aproveitando a autenticação via Smart Card que você fez no Windows, né? Por exemplo, lá na Receita. Quando a gente se autentica com o Smart Card, a gente já faz logon no Windows, se autentica no 802.1i para poder ter acesso ao switch, né? Porque senão a gente não tem nem acesso ao switch. E aí a gente faz o que a gente chama de, vamos lá, de single sign-on, né? A gente faz uma autenticação e passa por todo mundo. E essa autenticação ela é aproveitada aonde? Justamente no gateway de aplicação para a gente poder sair. Mas Walter, aí qual seria a diferença? Por exemplo, se eu não aplico isso daí, o usuário teria que sair se logando. Se loga no Windows, depois se loga no Switch, depois se loga no Notes, depois se loga no Proxy, e aí que ele vai sair, né? Então, eu só tenho esse tipo de autenticação, do usuário aqui no gateway de aplicação. Portanto, a vantagem dele e uma desvantagem do filtro de pacote. Então, entre as vantagens, que seriam as primeiras, né? Vantagens. A gente teria aí A1 e A3. Tá aqui, resposta. Né? Seria, como é respectivamente, aqui seriam as vantagens em A3 e A2 e A4 seriam desvantagens de quem? Do filtro de pacote, que é a nossa referência. Mas é o inverso para o gateway de aplicação, né? É importante saber, é uma questão interessantíssima, né? Porque ela fala justamente dessa diferença, né? Desse binômio aí, gateway de aplicação, filtro de pacote, né? Quais são as vantagens, no que um é bom, no que o outro é bom. A realidade, né, é que, eu vou já falar, só para a gente fechar, o item correto, a resposta é o item C, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4. Walter, mas qual que a gente usa mais hoje em dia? Na realidade, a gente está usando hoje o que a gente chama de firewalls híbridos, né? Ele aproveita nas camadas inferiores, ali no IP, no TCP, né? No 3 e o 4, o filtro de pacote e usa, né, em determinados protocolos onde exige uma segurança maior, o gateway de aplicação para ir até as camadas superiores para a gente ter uma segurança maior. E aí ele faz esse equilíbrio, né? Você pode até usar algoritmos adaptativos, né? Alguma coisa com inteligência artificial, sei lá, para poder automatizar essa escolha, né? De quem que vai passar pelo filtro de pacote, quem que vai passar. Sempre para otimizar o quê? O binômio segurança versus escalabilidade, né? Versus a gente poder ter um throughput maior. Então hoje a gente está usando os firewalls híbridos. Ok? Dê uma olhada nessa questão, né? Isso daí costuma cair muito também em prova. Agora, pessoal, a gente vai para duas questões, né? A 10 do TRF da 5ª região e a 22 do TCE Alagoas, eles pedem a mesma coisa. Campos do padrão X509 de certificados. Pessoal, isso daqui, essa questão, até andei pesquisando, né, e tal, para ver se não tinha um bisuário na internet, até agora eu não consegui encontrar, mas é aquela questão que quando cai, ou você sabe, você resolveu muita questão, eu mesmo já vi que caiu esse X509, alguns campos dele, o que ele significa, não pedindo dessa forma um campo específico, né? Mas se está caindo, vamos estudar. Mas eu nunca tinha visto antes, assim, certo? E pedir campo específico mesmo. Normalmente ele pede a função, né? Que está ligado aos certificados válidos, né? Certificados digitais. Então, é aquela questão. Ou você sabe, já fez uma questão, ou você não sabe. Né? Se eu achar um bisuzinho sobre isso daí, andei procurando, não consegui. Mas é assim, ele pergunta na primeira, vamos lá. No padrão para certificados digitais, X509, que é o padrão atual, que já falei, etc. Subject Name. Né? Subject Name significa o quê? Né? Qual dos players, né? Players são os participantes
do processo de certificação, o subject name, o que é, qual player ele é lá? Ele vai lá, entidade cuja chave está sendo certificada. O nome X500 da Certification Authority. A chave pública do assunto. E a ID do algoritmo que a utiliza. Bom, essa C, pelo menos, aí a gente já matava. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com nada a ver. A chave pública do assunto, né? Nada a ver. O algoritmo utilizado para assinar os certificados. Isso aí seria algum tipo de algoritmo de hash, né? De repente a gente mataria, por isso um MD5, SHA-1. Então poderia também, de repente, matar, né? Sei lá. A assinatura do certificado. Bom, o subject sempre nos leva o quê? A um tipo de entidade, né? Alguma coisa dessa natureza. O sujeito, né? Então, se você usasse aí, eu não vou dizer que é uma coisa fácil, mas subject é sujeito, tinha que ser uma entidade em si, não um processo, uma chave, né? Seria um player, vamos dizer assim. Você poderia ir forçando muita barra, se você não soubesse de nada, saber que poderia ser a entidade cuja chave, que é a entidade, né? Ser um player do negócio. Mas não vou dizer que isso aí é uma coisa fácil, né? Então, o subject name é a entidade cuja chave está sendo autenticada, está sendo certificada. Ah, Walter, você sabia isso? Não. Porque isso daí, pessoal, é campo, né? Campo do padrão X509 que está dentro lá do nosso certificado, né? Eu tenho um certificadozinho que eu uso na Receita, mas eu não sabia. Agora eu estou sabendo. Subject name é uma entidade, a entidade cuja chave está sendo certificada. Ah, mas isso aí foi uma questão que caiu uma vez na vida. Por nosso azar, no mesmo ano, que é o ano de 2008, que é o ano que a gente está analisando na FCC também, no TCE Alagoa, outro cara também, inspirado, puxou isso também, ó. X509, o campo issuer. Quem é esse cara, né? Mesmo esquema, só mudou o campo, certo? Aí ele nos dá issue. No issue é assunto, né? O issue, né? Assunto, a meta, né? Sobre o que a gente está discutindo, né? O assunto em si. Aí ele vai lá, a versão do X509, não dava, né? A versão aí acho que também morria, não dava. O algoritmo usado para assinar o certificado, eu acho que também não, né? Aquela história que eu falei, né? Mas também a entidade cuja chave está sendo certificada. Bom, se a gente tivesse feito, eu não sei qual foi a cronologia das duas, né? Mas se a gente tivesse feito uma, pelo menos essa questão na outra a gente matava, né? Porque a entidade cuja chave está sendo certificada é o subject name. Já aprendeu aqui, né? A assinatura do certificado. Aí pronto, vem lá. Issuer. O nome X500 da autoridade certificadora. Aí, ó. O nome X500 da autoridade certificadora. Bom, se a gente não sabia que caía, agora sabe, né? Eu vou procurar ainda, não encontrei, sei lá, os campos mais cobrados, né? De X509, de repente fazer uma tabelinha e a gente ficar safo nisso aí para que se cair de novo, né? A gente tenha condição de responder. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula.